Pai santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, inclusive, por que eu vim a esse acampamento. O Senhor sabe, inclusive, que eu estou agora, aqui dentro desse acampamento, mas estou com meu coração cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de mágoa. Eu estou com pecado dentro do meu bolso, na minha bolsa. Eu estou com pecado dentro da minha cabeça. Pai santo, nos lugares onde andei, eu me feri, eu me machuquei. E aí fiquei com vergonha de mostrar o machucado. E aquela feridinha foi aumentando, aquele corte foi aumentando no meu coração, na minha alma, na minha sensibilidade, na minha sexualidade. E aquilo foi inflamando. E depois de inflamado, aí que não deixa chegar perto, porque aí é doloroso demais. E eu fui anestesiando. E agora eu estou assim, Pai. Meu coração está todo inflamado. Se isso é verdade em você, põe a mão no seu coração. Meu coração está inflamado. Meu coração está cheio de pus, de mentira, de ódio, de adultério, de roubo. Diga para Deus também aquilo que você sabe que está inflamando seu coração. Talvez seja aquela ferida de tantos anos que você não curou. E aí eu fui me afastando, Pai. E depois fui reclamando que o Senhor não cuidava de mim. Eu não estava deixando o Senhor cuidar de mim. Pior, eu fugi. Muitas vezes eu fugi dos teus cuidados. Eu achei que eu já era grande o suficiente para cuidar de mim. E por isso, eu não lhe confiei as minhas preocupações. Pior, eu fui transformando as minhas preocupações em raivas, em ódios, em ressentimentos, em angústias, em doenças, em vícios. E hoje eu estou assim, Pai. Pai, eu não tenho vergonha de dizer, olha a que ponto eu cheguei. Olha o quanto eu estou mergulhado, Pai, tomado por essa infecção física, essa infecção afetiva, essa infecção espiritual. Eu não tenho vergonha, Pai, de reconhecer hoje, porque eu olho com os olhos abertos para a sua infinita misericórdia, sabendo da minha pequenez, feito um Zaqueu, mas confiando na sua palavra, que através do seu filho diz que precisa hoje entrar na minha casa, no meu templo, que sou eu. Eu lhe apresento a minha miséria, a minha fraqueza. Eu reconheço, Pai, repito com vergonha, olha onde eu cheguei. Olha, Pai, o quanto eu fui ficando pequeno e fraco. Eu fui me tornando cada dia pior, ao invés de aperfeiçoar. Eu fui ficando cada dia mais fraco, ao invés de fortalecido. Cada dia as coisas e coisas menores me abalavam e continuam me abalando. Hoje qualquer coisinha me abala, basta uma palavra que alguém fala, Pai, e eu já fico irritado, nervoso, e eu já vou para o revide, eu já brigo. Pai, eu estou me abalando com qualquer coisa. Qualquer bobagem me abala, qualquer ventinho me abala, porque eu estou oco por dentro, Pai. Eu fui deixando essa infecção espiritual, física, afetiva, e comendo, Pai, a estrutura do meu ser. Mas enquanto isso eu fui mantendo a aparência, porque eu acreditei nessa geração Big Brother, nesse homem light. Eu fui me preocupando com a minha aparência, com as minhas máscaras. Importante era eu me defender, e quando as pessoas falavam de mim, eu me defendia, e eu brigava com as pessoas, eu cortava a amizade com as pessoas, eu eliminava as pessoas, porque tinha pessoas dizendo que eu estava fazendo coisa errada. Eu fui eliminando essas pessoas, a ponto de que eliminei um monte. Mas não eliminei, Pai, a raiz. O triste, Pai,
é que aquilo que as pessoas falavam era verdade. Eu estava mesmo, Pai, mergulhado naquele vício. Quando a professora falou que eu estava fumando, eu briguei com ela. Eu disse para minha mãe que era mentira, eu jurei que era mentira para o meu pai. Quando vieram contar que naquela festa eu bebi demais, eu falei que era mentira. Eu briguei com as pessoas. Eu criei inimizade, eu inclusive inventei mentira da pessoa, porque o que a pessoa tinha de falar de mim? Quando vieram contar que eu estava sendo infiel à minha vida, à minha vocação, eu briguei, eu perjurei, eu falei falso testemunho. Eu fui me defendendo porque eu queria que a minha máscara não fosse tocada. E eu sinto, Pai, que o encardido aproveitou disso também. E me ajudou a colocar máscara, plástica, botox, silicone por fora, Pai. Mas o triste é que não existe uma plástica, um silicone para esse coração que está aqui e que continua fechado, cheio dessas infecções, infeccionado cada vez mais, e por isso eu me tornei fraco. Tão fraco que hoje eu não consigo vencer esse vício, esse pecado. Tão fraco que eu não consigo perdoar. Tão fraco que eu não consigo sorrir para essa pessoa. Tão fraco que eu não consigo conversar com essa pessoa. Mas hoje, Pai, hoje eu quero que seja o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje eu estou tomando uma decisão. Feito Zaqueu, se for verdade, faça como ele. Feito Zaqueu, eu fico de pé. Fique de pé, se é verdade isso no seu coração. Também você que está em casa. Feito Zaqueu, Senhor, eu fico de pé na tua presença. Não para tornar-me uma pessoa orgulhosa, achando que eu sou mais do que os outros. Aliás, Zaqueu só descobria que ele era menor do que os outros quando ele ficava de pé. Então eu me coloco de pé, Pai. E de pé eu assumo hoje o compromisso de renunciar todos os meus pecados. Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fiquei com mágoa de uma pessoa, pois agora eu vou amar no mínimo 4 pessoas que não mereçam o meu amor. Eu falei mal de uma pessoa, pois agora eu vou falar bem de 4 pessoas pelo menos. Eu vou devolver 4 vezes mais. Pai, no que depender de mim, é por isso que eu suplico o seu Espírito Santo me fortalecendo, me aperfeiçoando, me tornando inabalável agora. Pai, no que depender de mim, eu tomo hoje a decisão mais importante da minha vida. E eu sei que decisão não tem nada a ver com sentimento. Eu sei que decisão é fruto da minha vontade. Pois eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, a minha vontade e me decido. De hoje em diante, eu serei uma pessoa nova. De hoje em diante, eu enterro, eu sepulto esse homem e essa mulher velhos, estragados, abalados, imperfeitos, enfraquecidos, para renascer inabalável, aperfeiçoado, fortificado por tua graça. Hoje eu tomo essa decisão e selo essa decisão, Pai, no coração do seu Filho Jesus. Eu mergulho agora toda a minha miséria nesse coração, a minha miséria inteira. Eu não vou voltar para casa igual, Pai. E com humildade peça, Espírito Santo, vem em socorro à minha fraqueza. Vem ajudar-me nessa decisão que eu estou tomando hoje. Mais do que isso,
Bota a sua mão na cabeça da pessoa que está do seu lado e peça: Espírito Santo, ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a de fato levar adiante essa sua decisão. Espírito Santo, tome conta agora da sua vontade, mas também do seu querer, dos seus desejos. Espírito Santo, faz agora essa pessoa experienciar o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito, cuidando dele, cuidando dela agora. Espírito Santo, faz agora esse meu irmão, essa minha irmã, que assiste pela televisão, pela internet, que ouve pelo rádio, faz esse meu irmão, essa minha irmã sentir agora o amor, o carinho, a ternura do Pai cuidando. O Pai está tirando sujeira, o Pai está tirando pedaços podres de carne estragada, o Pai está tirando pedaços podres de ódio, de mágoa, o Pai está tirando aquele vício que estava embutido lá dentro. O Pai está cuidando, e por isso que alguns sentem um pouco de dor, porque para cuidar dói. Feito a mãe que derrama o remédio na hora, e às vezes ela não tem outro remédio, tem que jogar álcool, porque precisa limpar, precisa sarar. O Pai agora está limpando, Ele está agora, nesse momento, cuidando, delicadamente cuidando, arrancando a raiz dessa sua enfermidade, a raiz desse câncer, a raiz desse ódio, a raiz desse vício. Deixa o Pai arrancar. Por isso você está se recordando a primeira vez que você usou droga. Talvez foi num carnaval. Você está se recordando a primeira vez que você fumou, que você bebeu, primeira vez que você brincou de forma errada com o seu corpo. O Espírito Santo está trazendo isso à tona para você agora, para mostrar que Jesus está segurando firme na mão do Pai e na força do Espírito, arrancando as raízes desse vício, as raízes dessa contaminação. Você não sabe quando foi que você se contaminou com esse vírus, com esse vício, com esse pecado. Mas o Deus de toda a história está agora, porque Ele é o Pai de toda a glória, renovando em você essa eterna aliança e arrancando a raiz desse vício, a raiz desse vírus, a raiz dessa infecção, a raiz dessa enfermidade. O Pai, pela mão de Jesus, na força do Espírito, está arrancando agora a raiz dessa tristeza. Joga fora essa tristeza, a raiz desse desânimo, desse mau humor, dessa revolta interior. Está arrancando a raiz dessa dor que está no seu coração, até por ter se revoltado contra Deus, contra a vida, por ter perdido essa pessoa que você amava tanto. Pai hoje está curando o seu coração dessa marca tão triste que ficou de morte, e está colocando em você a certeza de que essa pessoa tão amada, tão querida, está plena no céu, está agora mergulhada inteira no Pai de toda glória, no Deus de toda graça. Então deixa o Pai passar esse bálsamo, deixa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passar o bálsamo do seu amor nesse coração dilacerado por essa dor que você vem carregando há tanto tempo, mas que você não precisa mais carregar. É Jesus que chega bem pertinho de você agora, aí, aonde você está, e diz: deixa o Pai cuidar de você. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores. São Lucas diz: Ele cuida até dos corvos, dos urubus. Deixa Ele cuidar de você.